Testemunhos Seletos, volume 3, capítulo 55. Atividade missionária. Cristo aceita, com prazer, todo agente humano que a ele se renda. Leva o humano em união com o divino para que possa comunicar ao mundo os mistérios do amor encarnado. Falai sobre a mensagem de sua verdade, orai por ela, cantai-a, enchei dela o mundo e prossegue avançando para as regiões longínquas. Seres celestes desejam cooperar com os instrumentos humanos para que revelem ao mundo no que as pessoas podem ser transformadas e o que por sua influência realizarão para salvar as almas prestes a perecer. Aquele que está convertido de fato estará tão cheio do amor de Deus que almejará comunicar a outros a alegria que ele próprio possui. O Senhor deseja que sua igreja revele ao mundo a beleza da santidade. Ela deve demonstrar o poder da religião cristã. O céu deve refletir-se no caráter dos cristãos. O cântico de gratidão e louvor deve ser ouvido pelos que se acham em trevas. Pelas boas novas do Evangelho, por suas promessas e certezas, devemos exprimir nossa gratidão procurando fazer bem aos outros. A realização dessa obra trará raios de celeste justiça a almas cansadas, perplexas e sofredoras. É como que uma fonte para o viajante cansado e sedento. A cada obra de misericórdia, a cada ato de amor, acham-se presentes anjos de Deus. Nosso exemplo. A obra de Cristo deve ser nosso exemplo. Ele andava continuamente fazendo o bem. No templo e nas sinagogas, nas ruas das cidades, nas praças e nas oficinas, na praia e na encosta dos montes, pregava o Evangelho e curava os doentes. Sua vida foi de serviço desinteressado e nos deve servir de modelo. Seu terno e compassivo amor constitui-nos uma censura ao egoísmo e falta de coração. Aonde quer que Cristo fosse, espalhava bênçãos em seu caminho. Quantos dos que professam crer nele aprenderam suas lições de bondade, terna compaixão, amor abnegado? Escutai-lhe a voz falando aos fracos, aos cansados, aos desamparados. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Não se cansava a sua paciência, não reprimia o seu amor. Cristo nos pede que trabalhemos paciente e perseverantemente pelos milhares que estão a perecer em seus pecados, espalhados por todas as terras, como náufragos em praia deserta. Os que participam da glória de Cristo devem também partilhar de seu ministério, ajudando o fraco, o infeliz e o desalentado. Que os que assumem este trabalho façam da vida de Cristo seu estudo constante. Sejam intensamente fervorosos, empregando no serviço do Senhor todas as habilidades. Preciosos resultados seguir-se-ão o esforço sincero, abnegado. Do grande mestre receberão os obreiros a mais alta de todas as educações. Mas os que não comunicam a luz que receberam reconhecerão um dia que sofreram tremenda perda. Os seres humanos não têm o direito de julgar que exista limite aos esforços que devem empenhar na obra da salvação de almas. Cansou-se jamais Cristo em sua obra? Alguma vez recuou diante de sacrifícios e dificuldades? Os membros da igreja devem pôr em ação os contínuos, perseverantes esforços que ele fazia. Devem estar sempre prontos para entrar imediatamente em ação, em obediência às ordens do Mestre. Onde quer que vejamos trabalho por fazer, devemos lançar-nos a ele e executá-lo, olhando constantemente para Jesus. Se nossos membros de igreja levarem a sério esta instrução, centenas de almas serão ganhas para Jesus. Se cada membro fosse um missionário vivo, o Evangelho seria rapidamente proclamado em todos os países, a todos os povos, nações e línguas. O resultado do esforço sincero. Ponha-se santificar a habilidade na obra da proclamação da verdade para este tempo. Se as forças do inimigo alcançarem a vitória agora, será porque as igrejas negligenciam a obra que Deus lhes confiou. Por anos tem-nos sido apresentada a obra, mas muitos estiveram a dormir. Se os adventistas do sétimo dia despertarem agora e fizerem a obra que lhes foi designada, a verdade de modo claro, distinto e no poder do Espírito Santo será apresentada às nossas cidades negligenciadas.
Quando se realizar trabalho de todo o coração, ver-se-á a eficácia da graça de Cristo. Os vigias dos muros de Sião devem estar bem despertos e despertar outros. O povo de Deus deve ser tão fervoroso e fiel em seu trabalho para Ele, que todo o egoísmo se ache apartado de sua vida. Seus obreiros, então, olho a olho verão, Isaías 52, verso 8, e revelar-se-á o brado do Senhor, cujo poder se viu na vida de Cristo. Restaurar-se-á a confiança e haverá unidade através das fileiras de nossas igrejas. Diferentes áreas de trabalho. O Senhor está convidando seu povo para assumir diferentes áreas de trabalho. Os que se acham nos caminhos e valados da vida devem ouvir a mensagem evangélica. Os membros da igreja devem fazer trabalho evangélico no lar de seus vizinhos que não receberam ainda a evidência completa da verdade para este tempo. Deus pede que famílias cristãs vão para localidades que estão em trevas e erro e trabalhem sábia e perseverantemente para o Mestre. Para atender a este chamado é mister abnegação. Enquanto muitos esperam que sejam removidos todos os obstáculos, almas estão morrendo sem esperança e sem Deus no mundo. Muitos mesmo, por amor de mundanas vantagens, por amor de conhecimentos científicos, aventuram-se a penetrar regiões pestíferas e suportam durezas e privações. Onde se acham os que estão dispostos a fazer o mesmo no intuito de falar a outros acerca do Salvador? Onde os homens e mulheres que se prontifiquem a mudar-se para regiões necessitadas do Evangelho e encaminhar ao Redentor os que andam em trevas? Distribuindo nossas publicações. Muitos dentre o povo de Deus terão que levar nossas publicações a lugares onde a terceira mensagem angélica ainda não foi proclamada. Nossos livros têm que ser publicados em muitas línguas. Homens humildes e fiéis levarão esses livros como colportores evangelistas, apresentando a verdade aos que, de outro modo, jamais seriam esclarecidos. Os que se dedicam a esse ramo de trabalho devem sair preparados para fazer trabalho médico-missionário. Devem ser ajudados os doentes e sofredores. Muitos, para quem é feita esta obra de misericórdia, ouvirão e aceitarão as palavras de vida. Trabalho de casa em casa. Existem em muitos estados colônias de agricultores abastados e laboriosos que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir a verdade para este tempo. Deve-se trabalhar nesses lugares. Que nossos membros leigos empreendam essa parte do serviço. Emprestando ou vendendo livros, distribuindo revistas e dando estudos bíblicos, nossos membros leigos poderão fazer muito em sua vizinhança. Cheios de amor, poderão proclamar a mensagem com poder tal que muitos virão a converter-se. 2 obreiros bíblicos estavam de visita a uma família. Com a Bíblia aberta diante de si, apresentavam o Senhor Jesus Cristo como o Salvador que perdoa os pecados. Orações sinceras eram apresentadas a Deus, e corações eram abrandados e subjugados pela influência do Espírito de Deus. Suas orações eram pronunciadas com vigor e poder. Ao ser explicada a palavra de Deus, vi que uma luz suave, radiante, iluminava as Escrituras, e eu disse em voz baixa: sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar para que a minha casa se encha. Lucas 14, 23. A preciosa luz era comunicada de vizinho para vizinho. Altares domésticos que haviam ruído de novo se ergueram, e muitos se converteram. Irmãos e irmãs, dedicai-vos ao Senhor para o serviço. Não permitais que passe oportunidade alguma desaproveitada. Visitai os doentes e sofredores e manifestai-lhes bondoso interesse. Se possível, fazei alguma coisa para os cercar de mais conforto. Podereis assim conquistar-lhes o coração e dizer uma palavra em favor de Cristo. Somente a eternidade poderá revelar de quanto alcance pode ser esta espécie de trabalho. Outros ramos de utilidade se abrirão perante os que estão dispostos a cumprir o dever que lhes fica mais perto.
Não são versados, eloquentes oradores, o de que se precisa agora, mas de homens e mulheres cristãos humildes, que tenham aprendido de Jesus de Nazaré a ser mansos e humildes e confiantes em sua força, saiam pelos caminhos e valados para dar o convite. Vinde que já tudo está preparado. Lucas 14, 17. Os que são entendidos nos ramos agrícolas, no cultivo do solo, os que sabem construir edifícios simples e modestos, poderão ajudar. Podem fazer bom trabalho e, ao mesmo tempo, mostrar no caráter o alto padrão que este povo tem o privilégio de alcançar. Que lavradores, financistas, construtores e os que são hábeis em vários outros ramos vão a campos negligenciados para aproveitarem o solo, para estabelecer indústrias, para preparar para si humildes lares e para dar aos vizinhos o conhecimento da verdade para este tempo. Trabalho para mulheres. Há um vasto campo de serviço para as mulheres, assim como para os homens. A eficiente cozinheira, a costureira, a enfermeira, de todas é necessário o auxílio. Ensinem-se os membros dos lares pobres a cozinhar, a fazer e consertar sua própria roupa, a tratar dos doentes, a cuidar devidamente do lar. Mesmo as crianças devem ser ensinadas a fazer algum serviço de amor e misericórdia pelos menos afortunados do que elas. O lar, um campo missionário. Não esqueçam os pais o grande campo missionário que jaz perante eles no lar. O filho confiado por Deus à sua mãe constitui um sagrado encargo. Toma este filho, esta filha, diz Deus, e educa-o para mim. Forma-lhe caráter polido, à semelhança dos palácios, para que possa resplandecer para sempre nas cortes do Senhor. A luz e glória que irradia do trono de Deus repousa sobre a mãe fiel enquanto se esforça por educar os filhos de maneira a resistirem às influências do mal. Um lugar para cada um. Há trabalho diligente para cada par de mãos fazer. Que cada esforço seja uma influência para o reerguimento da humanidade. São tantos os que precisam ser auxiliados. O coração de quem vive não para agradar a si próprio, mas para ser uma bênção aos que de tão poucas bênçãos desfrutam, fremirá de satisfação. Desperte todo o ocioso e enfrente as realidades da vida. Tomai a palavra de Deus e pesquisai-lhe as páginas. Se sois praticantes da palavra, a vida ser-vos-á na verdade uma realidade viva e vereis que a recompensa é abundante. O Senhor tem em seu grande plano um lugar para cada um. Não se concedem talentos que não sejam necessários. Ainda que o talento seja pequeno, Deus para ele tem emprego. E se o empregarmos com fidelidade, executará exatamente a obra para que o Senhor o destinou. Os talentos do humilde habitante de uma choupana são necessitados no trabalho de casa em casa, e podem nesta atividade realizar mais que talentos brilhantes. 1 milhar de portas de utilidade estão abertas perante nós. Lamentamos os escassos recursos disponíveis atualmente, enquanto nos oprimem várias e urgentes solicitações de meios e homens. Se fôssemos inteiramente fervorosos, mesmo agora poderíamos centuplicar os recursos. O egoísmo e a complacência fecham o caminho. Mesmo enquanto se dedica à ocupação diária, pode o povo de Deus guiar outros para Cristo. E enquanto isso fazem, terão a preciosa segurança de que o Salvador lhes está ao lado. Não precisam pensar que ficam entregues aos seus próprios fracos esforços. Cristo lhes dará palavras para falar, que hão de refrigerar, animar e fortalecer as pobres almas que andam lutando nas trevas. Sua própria fé será fortalecida ao reconhecerem que a promessa do Redentor se está cumprindo. Não só são eles uma bênção para outros, mas também a obra que fazem por Cristo traz bênçãos para eles próprios. Muitos há que podem e devem fazer a obra de que falei. Meu irmão, minha irmã, que estás fazendo por Cristo? Estás procurando ser uma bênção para outros? Estão teus lábios pronunciando palavras de bondade, simpatia e amor? Estás empregando esforços sinceros para ganhar outros para o Salvador? O resultado de deixar de trabalhar.
Relativamente pouco trabalho missionário se faz. E qual é o resultado? As verdades que Cristo deu não são ensinadas. Muitos dentre o povo de Deus não estão crescendo em graça. Muitos estão com disposição de espírito desagradável e queixosa. Os que não estão ajudando outros a reconhecerem a importância da verdade para este tempo têm que sentir-se mal satisfeitos consigo mesmos. Satanás tira proveito deste aspecto de sua experiência e leva-os a criticar e queixar-se. Se estivessem ativamente empenhados em procurar saber e cumprir a vontade de Deus, sentiriam tal peso pelas almas a perecer, tal desassossego de espírito, que não poderiam ser estorvados de cumprir a comissão. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, verso 15. Apelo em favor de esforço incansável. O Senhor convida seu povo para despertar do sono. O fim de todas as coisas está às portas. Quando os que conhecem a verdade forem cooperadores de Deus, aparecerão os frutos da justiça. Pela revelação do amor de Deus no esforço missionário, muitos serão despertados e levados a reconhecer a malignidade de seu procedimento. Verão que no passado seu egoísmo os desqualificou para serem cooperadores de Deus. A exibição do amor de Deus, que se vê no abnegado ministério em favor dos outros, será um meio de levar muitas almas a acreditar na palavra de Deus, tal qual ela reza. Deus deseja refrigerar seu povo pelo dom do Espírito Santo, batizando-os de novo com seu amor. Não há necessidade de haver escassez do Espírito na igreja. Depois da ascensão de Cristo, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos que, com fé e oração, o estavam esperando, e desceu com plenitude e poder tais que atingiu todos os corações. Futuramente a igreja há de ser iluminada com a glória de Deus. Santa influência há de irradiar para o mundo, procedente dos que são santificados pela verdade. A terra há de ser circundada de uma atmosfera de graça. O Espírito Santo há de operar em corações humanos, revelando aos homens as coisas de Deus. Grande erro é introduzir a verdade num lugar e depois faltar o ânimo, a energia e o tato para a prossecução, pois o trabalho é deixado sem aquele esforço completo e perseverante que é absolutamente necessário nesses lugares. Se existir dificuldade, surgir oposição, há uma retirada covarde em vez do recurso a Deus com jejum, oração e pranto, e pela fé apego à fonte de luz, capacidade e fortaleza, até que as nuvens se desfaçam e se disperse a escuridão. A fé é fortalecida por entrar em conflito com as dúvidas e influências opostas. A experiência alcançada nessas provas é de maior valor que as joias mais preciosas.